Só que agora nós vamos mudar o tema. Nós trabalhamos na última aula com ação civil pública naquilo que diz respeito ao objeto quanto à pretensão. Preste atenção, esse detalhe é muito importante. Objeto quanto à pretensão da ação civil pública, certo? Esse aspecto é relevante. Por quê? Porque nós vamos ver ainda o objeto da ação civil pública no que tange ao resultado, que são os efeitos da sentença, o que é o objeto da ação civil pública quanto à pretensão. É aquilo que a gente analisou em relação ao artigo 1º, artigo 3º, artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública e a questão da limitação do objeto na forma do parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, não é? Procurei trabalhar a questão do objeto da ação civil pública, mostrando uma evolução da compreensão do objeto da ação civil pública, levando em consideração dois grandes aspectos. Um aspecto foi o momento em que a ação civil pública foi criada, né? Levando em consideração o momento histórico de 85, quando a ação civil pública foi criada, e o limite do objeto naquele momento histórico. Depois, mostrei a questão da evolução legislativa, não é? E da integração da lei da ação civil pública com o Código do Consumidor e a Constituição Federal, que enriqueceu consideravelmente o objeto da ação civil pública. E aí, se olhando o objeto da ação civil pública, analisado com o texto original de 85, em comparação com o texto que está já de alterações que a Lei da Ação Civil Pública sofreu nesse interregno de tempo, até os dias de hoje, nós vamos ver que há uma diferença muito grande no que tange ao enriquecimento do objeto da ação civil pública. Isso, minha gente, visto sob essa perspectiva que eu estou falando, isso mostra a importância daquela base teórica lá de teoria geral do direito, hermenêutica, que vocês estudaram lá nos 2 primeiros anos do curso, e acha que aquilo é uma matéria velha chata, isso não tem nada a ver com direito. Pois bem, aquilo dali vai servir de conexão para todas as outras matérias, primeiro. Segundo, o resto da vida. Se você pegar qualquer lei, qualquer dispositivo legal, e vai trabalhar, vai ser com as ideias ali plantadas e que vão se desdobrar pelo resto da vida. E eu quero só indicar um ponto que eu acho que é o professor de hermenêutica, o professor, sei lá, de teoria geral do direito, de teoria geral do direito civil, algum professor deve ter falado, não é possível, do ciclo da hermenêutica de Gadamer, que eu falei na aula passada e terminei não explicando. No ciclo de hermenêutica de Gadamer é exatamente isso que a gente vê. Você tem a leitura do dispositivo, de um dispositivo de lei ou de um texto de lei, à luz de círculos, né? Sob uma perspectiva de círculos. Você faz uma primeira leitura, você tem uma ideia. Você não faz leitura nenhuma, mas alguém faz uma pergunta a você sobre aquele assunto, você responde ao modo e à maneira do que você entende da pergunta. Pode ser até uma coisa bem diferente do que ele está perguntando, do que está perguntando, mas você responde e diz: bom, eu estou entendendo, pelo que eu estou entendendo é tal coisa. Pode ser que não seja nem aquilo que a pessoa esteja perguntando, mas você pode manifestar uma opinião. É a mesma coisa que é parecido esse exemplo com aquilo que eu mostrei. Uma coisa é você ler o texto da lei da ação civil pública com relação ao objeto,
pegar o texto puro no momento em que a lei foi editada, em 85. Outra coisa é você pegar e fazer a leitura hoje, com os acréscimos que ocorreram no artigo 1º, os incisos que foram acrescentados, e principalmente o artigo 21, mas também compreendendo que há uma diferença de enriquecimento quanto ao objeto na leitura que você faz do artigo 1º, que tem uma visão exclusivamente voltada para uma responsabilidade civil, no âmbito dos danos morais coletivos ou danos materiais coletivos, e outra do artigo 3º, no campo das obrigações de fazer e não fazer. E aí você, quando compreende os institutos jurídicos, das diferenças de obrigações, e aí vai ver que tem uma diferença do objeto quanto à pretensão, no que diz respeito a cada um desses temas distintos, que são distintos. Então, o ciclo da hermenêutica é o quê? É que você lê um inciso de uma lei, você tem uma visão. Você lê o inciso com o parágrafo, já tem outra visão. Você lê o artigo da lei, você tem uma outra visão. Você lê o capítulo que aquele artigo está inserido, você passa a ter outra visão. Você lê o texto da lei daquele assunto que está no artigo lá, é outra visão. Você lê sobre a matéria a respeito daquele assunto, de forma comparada em outros países, você passa a ter outra visão, e assim por diante. É em ciclo, né? Aí nós temos o ciclo da forma micro para a forma macro, que foi essa forma que eu exemplifiquei aí, e temos o ciclo da hermenêutica da forma macro para a forma micro. Você pega o texto da lei como um todo, você diz, nossa, isso é uma coisa muito genérica. Onde é que eu vou buscar elementos para identificar uma situação concreta de tal coisa? Aí você depois pega um capítulo da lei, né? Aí você diz, aqui está tratando do assunto que eu quero. Aí você pega os artigos daquele capítulo e vai encontrando situações e vão se concretizando diante de um caso concreto que você tenha. É por isso que eu falo muito na questão da visão quanto à interpretação sob a perspectiva macro e sob a perspectiva micro. Não é bom se ter uma única visão, micro ou macro. É bom que se tenha as duas visões. E quero dizer a vocês que é muito comum os juízes terem uma visão micro. O julgador sempre tem uma visão micro. Por isso que eu sou muito defensor de que juiz, advogado, promotor, procurador, todo mundo que lida com a área jurídica, se ele puder ser professor, pelo menos dar palestra, dar aula, alguma coisa, não é obrigado a ser professor da universidade, nem ter uma vida, mas uma vez ou outra, pelo menos, dar palestra e dar aula, é muito bom. Não é nem pela casuística, ele é bom porque tem uma prática. Não é por isso, não. É porque você passa a ter uma visão macro. Você veja, é o inverso do que se diz. É muito bom ter um professor que seja advogado, seja isso, porque eles têm muito exemplo. Eu já não vejo sob essa perspectiva. Eu acho bom porque é bom que ele. Ou por outra. Não, aqui é quando eu digo, é bom que eu tenha um advogado que tenha muita prática. É bom, mas eu gostaria que esse advogado tivesse uma visão macro, porque pode ser que numa visão micro ele não esteja vendo meu problema, porque aí a visão micro, você se aprofunda muito em casuísticas, certo? Numa visão macro, você tem uma visão que você enxerga mais possibilidades. Na visão micro, como ela é casuística, você enxerga aquelas possibilidades e se limita muito a elas. Então, olha, isso é muito importante no direito, na atividade profissional como um todo. E aí vale a história, vale. É bom ter o professor que tenha a visão micro, e é bom que tenha o juiz, o promotor, o procurador, o advogado, que tenha uma visão macro. Tá vendo? São essas coisas. Como se diz também, olha, professor, parece que você é muito literalista, você é muito positivista, você é muito apegado à lei. Eu não sei. Eu sei que eu estou ensinando uma matéria
que eu preciso é, é, visualizá-la sob a perspectiva dogmática. Isso não significa dizer que o curso de direito eu não tenha que ter uma visão, no curso de direito, eu não tenha uma visão zetética. Claro, é preciso que sendo formado em direito, eu tenho que ter a visão zetética e uma visão dogmática. A visão zetética é porque eu vou trabalhar depois como parlamentar, eu vou ser um parlamentar, eu vou ser um assessor de parlamentar, eu vou ser, sei lá, alguém que vai trabalhar numa área que cria a norma, que tenha que ver a criação da norma, a modificação da norma, ou a interpretação da norma, de uma maneira que não é para ver casos concretos, porque o intérprete autêntico, que é o legislador, ele não pode ficar vendo só uma coisa concreta. Ele não vai criar uma lei para resolver um único problema. Ele vai criar uma lei que resolva diversos problemas dentro de um mesmo fato que pode ensejar várias formas de solução. Esse aqui é o problema. Então, é preciso que uma pessoa esteja formada em direito tenha essa visão também. Agora, quando se está trabalhando com uma matéria dogmática, não tem jeito, nós temos que fugir. Não podemos, aliás, nós não podemos fugir da visão dogmática, sem prejuízo de eu ter uma visão, porque uma coisa é eu dizer, olha, a interpretação melhor que se dá a esse dispositivo, ou essa lei, é essa. Agora, se eu fosse legislador e se eu tivesse o poder de modificar, eu teria outra forma de ver, talvez essa daqui não seja melhor, mas ela tem que ser aplicada dessa forma. Ela tem que ser trabalhada na sua efetividade por esse caminho. Eu não vou estar criando forma, porque aí eu estou fugindo do meu papel de intérprete e aplicador da lei. É uma coisa. Agora, se você disser, mas vamos trabalhar, modificar. Ah, vamos modificar essa lei. Que beleza. Aí é preciso que eu tenha também, dentro da minha formação jurídica, é preciso que eu tenha também a perspectiva de agora mostrar várias possibilidades. Olha aí, entendeu? E modificar aquilo. E não ser nem, não ter nem aquilo. É a mesma coisa de se dizer, às vezes, olha, em matéria penal, está havendo um movimento muito grande, nós estamos num momento social, isso é no mundo inteiro, de criminalização muito dos fatos. É uma opinião, uma coisa. Agora, se o fato está criminalizado, eu, eu não vou poder deixar de aplicar ao caso concreto, porque eu tenho uma ideia de que aquele fato não deve ser criminalizado. O que eu posso, no máximo, é encontrar uma maneira de minimizar o máximo possível a criminalização ou a espécie de sanção para o fato e para as circunstâncias que o fato exige, comporta, de análise, etc, etc. Então, minha gente, são essas coisas todas que a gente precisa ver. Não é porque você tem uma visão zetética de uma coisa que não possa ter uma visão dogmática daquela mesma coisa sobre trabalhando em outra perspectiva. A mesma coisa você ter uma visão dogmática de uma coisa e não ter e fechar o mundo para a visão zetética como se eu só enxergasse a dogmática. Não, não é assim. As coisas não são assim. É preciso ter muito cuidado. E hoje é oferecido muita oportunidade de leituras que são excelentes, mas elas terminam quando você não tem a maturidade suficiente de distinguir o joio do trigo, você termina sendo conduzido a achar que o direito. Eu estou dizendo isso porque isso está acontecendo muito na prática, né? Achar que você tem que interpretar a norma ao seu modo, à sua maneira, como você acha, e aplicá-la como você acha. O judiciário hoje está sendo muito acusado dessa situação. E isso é péssimo, não é? Não é nada bom, porque, afinal de contas, a lei, o positivismo foi criado, e a lei, principalmente, foi para dar estabilidade, certa previsibilidade das coisas, certa garantia. Foi para isso. Você imagine você trabalhar com o direito, com o processo, principalmente, como se fosse um jogo. Será que eu vou ganhar? Vou perder?
Isso daqui vai depender. Nós estamos dizendo muito isso hoje, mas hoje há 10 anos atrás era impressionante porque as pessoas, às vezes eu até converso com os advogados, tinham uma perspectiva das coisas mais ou menos previsível. Você entrava com ação, olha, isso daqui é uma violação do direito, aí você hoje chega e diz, bom, o seu direito é muito bom, agora tem aí a cabeça, ninguém vai saber como é que é a cabeça do juiz. Não pode ser desse jeito, não. Tem que ter um certo grau de previsibilidade. Se tem uma violação em tal ponto, deve-se trabalhar a violação. Se não tem, deve-se trabalhar a não violação e assim por diante. Então, é uma coisa que eu sempre tenho muito cuidado. Na hora que eu mostro, por exemplo, a amplitude que se teve na aula passada sobre o objeto da ação civil pública, você veja que ali foi tudo dentro de uma perspectiva dogmática. Não foi ampliado porque eu quis, não. E foi ampliado por vários outros fatores. A questão histórica, a questão sistemática, a questão do tempo, a finalidade, o enriquecimento da ciência na parte processual coletiva e do direito coletivo, tudo isso foi influenciado para se chegar ao ponto que se chega hoje, para se trabalhar o objeto da ação civil pública de forma muito diferente do que o objeto da ação civil pública na hora que ela nasceu, tá bom? Vamos aqui para o objeto da ação civil pública não terminou por tudo, pelo contrário. Nós vamos falar muito sobre o objeto da ação civil pública. Mas nós vamos agora trabalhar para poder dar uma mudança, um pouco de mudança do tema e completar aquela trilogia da estrutura da demanda, né? Os sujeitos, eu não sei se eu cheguei a falar, Nagra, sobre esse artigo 5º na turma da noite, ou eu disse só que a gente ia começar exatamente do artigo 5º da lei? Falou não, professor. Ficou somente até o terceiro, basicamente. Foi, né? Foi. Terceiro e o 21, né? Exato, o 21 também. Terceiro e 21, e a gente falou também sobre o parágrafo 1, sobre a limitação do objeto, não foi? Falamos. Pronto. Então, hoje nós vamos trabalhar mais voltado para o sujeito do processo na ação civil pública, tá bom? Vamos trabalhar mais voltado para o sujeito, que é outro elemento da demanda. Um dos elementos é o objeto, né? O outro elemento é o sujeito. Então, vamos trabalhar hoje mais com o sujeito do processo. E veja aqui, começando aqui pelo artigo 5º. Tem legitimidade para a população principal a ação cautelar. Esse assunto já foi trabalhado, vocês já colocaram aí na prova, mas eu quero agora, mas foi colocado de forma a visualizar sob a perspectiva do processo coletivo como um todo. Agora não, nós estamos visualizando sob a perspectiva da ação civil pública. E tem legitimidade para a população principal e ação cautelar. Por quê? Porque a ação cautelar tem aqui no artigo 4º, que nós vamos ver depois, certo? A gente volta para o artigo 4º. Quem? O Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, a autarquia, empresa pública, fundação, sociedade da economia mista e a associação. Aqui nós temos o quê? Os sujeitos da relação jurídico-processual, na ação civil pública, do polo ativo, os legitimados, que foi isso que se trabalhou aí até agora, né? Agora, essa associação ela esteja constituída há pelo menos um ano, né, nos termos da lei civil, é uma sociedade civil, então é constituída na forma da lei civil, do Código Civil, inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos, religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja, essa associação aqui, ela é uma associação que visa proteger direitos que são objeto da ação civil pública na forma como está definido no artigo 1º. Tudo que está no artigo 1º foi repetido aqui, né? Foi copiado aqui. Tudo que está lá no artigo 1º, caput, foi copiado aqui. Então, essa legitimidade é de uma associação voltada para a defesa de direitos difusos, porque aquilo que está lá no artigo 1º da ação civil pública é mais voltado
para direitos difusos, apenas, ou coletivos, até porque um dos incisos, que é o inciso 4, manda aplicar aos direitos coletivos e difusos, ou difuso e coletivo, certo? Então, essas situações que estão no artigo 1º, elas são mais para direitos difusos. Essa associação aqui, na forma que ela está posta, é da defesa de direitos difusos. Aí você diz, mas professor, na aula passada você disse que cabe ação civil pública na defesa de direitos individuais, homogêneos por força do artigo 21. Exatamente. Só que aí você diz, e cadê o legitimado para a defesa desse direito aí? Este legitimado, nós vamos ter que buscar em duas fontes. Não é? Uma autorizada pelo Constituinte, vamos chamar assim, que é o quê? Aquela do artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. Ali autoriza que uma associação possa ser legitimada na defesa de seus associados, de seus membros, de seus associados, ou como quem venha a aderir àquela associação. Muito bem. Mas onde é que eu. Mas lá está dizendo que é uma representação, que nós colocamos, inclusive, na prova, é muito limitado. Onde é que eu busco mais? Aí nós vamos buscar no artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, que manda aplicar tudo do título 3 do Código do Consumidor. Aí lá no Código do Consumidor nós temos a associação legitimada na defesa dos direitos dos seus associados, certo? Então, aí aqui se completa, olha, a completude da norma dentro da ordem jurídica, passando a você ter uma associação legitimada na defesa de direitos difusos, como informa o artigo 5º, inciso 5, a linha B, e temos também a associação na defesa de direitos individuais homogêneos, na forma do artigo 82 do Código do Consumidor. Combinado, autorizado, chancelado constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. Olha aí. Então, olha como agora se visualizando dentro de uma perspectiva de ordenamento jurídico, como a legitimidade da associação, que no inciso 5º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, aparentemente é muito limitada, quando a gente faz essa análise sistemática de integração das normas e de um mini processo coletivo entre a ação civil pública e a ação e as ações do Código do Consumidor, que o legislador de 90 procurou firmar e formar esse microsistema processual civil coletivo, a gente vê que há completude das normas para que não se tenha dúvida dessa possibilidade. No entanto, alguns autores que vocês podem ler, e muitas jurisprudências, têm as maiores, afirmam as maiores aberrações, que não está na Lei da Ação Civil Pública, que não tem isso, que não tem aquilo, que falta isso, que falta aquilo. Eu digo o contrário, falta ler, falta-se saber, falta-se estudar. Não falta norma, falta-se estudar. É mais ou menos por essa visão que eu vejo as coisas, tá certo? Muito bem. Aí, artigo 5º, parágrafo 1º. O Ministério Público, que é também sujeito do processo. Ele é sujeito do processo como parte. Olha, se não intervir no processo como parte, porque ele é um dos legitimados, está lá no inciso 1 do artigo 5º, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Ele atuando ou como parte ou como fiscal da lei, em qualquer que seja a circunstância, ele é sujeito do processo também. Aí, aqui, eu informo outra coisa. Quando vocês estudaram lá, desde teoria geral do processo, o professor deve ter explicado
que na relação jurídica processual há uma corrente que defende que ela é somente compreende somente o autor e o réu, seria uma relação jurídica angular. Aí depois diz, mas tem outra corrente que diz que é uma relação jurídica triangular, porque inclui autor e réu e juiz. Aí, no máximo, fica ali, no autor e réu e juiz, a visão que vocês têm. Pois olha, agora no último processo, já depois de bem 5 processos que vocês estudaram, só de civil, agora eu estou dizendo outra coisa já. Olha, sujeitos do processo são juiz, autor e réu. Aquilo que havia uma. Não, sujeito do processo. Mas só isso? Não. Ministério Público, quando atua como parte, porque aí é parte. Ministério Público, quando atua como custos legis, o escrivão, o oficial de justiça, o advogado, o procurador, o, quem mais? Qualquer outro terceiro que intervier no processo, o estagiário, quando certifica lá qualquer coisa no processo, é, o, quem mais? Um perito, assistente técnico, o servidor, diretor do secretário, tudo isso é sujeito do processo. Certo? Agora, eles participam. Uns integram a relação jurídica, vai refletir essa relação jurídica, e outros participam como colaboradores, como sujeitos que compõem a estrutura para o processo funcionar, e assim por diante. Olha, agora, aquilo que aparentava uma coisa acanhada, incluir o próprio juiz como numa relação jurídica triangular, eu diria que agora é bem diferente. Olha, tudo isso é sujeito do processo. E aí, por isso é que esse artigo 5º e vários parágrafos que nós vamos ver aqui, eles cuidam de sujeito do processo muito mais do que o simples autor e réu ou juiz. No parágrafo 2º, fica facultado ao poder público e às outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsorte em qualquer das partes. Litisconsorte é sujeito do processo. Litisconsorte é quando todos são legitimados, e aí nós temos qualquer um dos legitimados do artigo 5º, certo? Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público, outro legitimado, assumirá a titularidade ativa. Aqui mais matéria de sujeito do processo. Repare como é interessante esse parágrafo. Se uma associação ingressa com uma ação civil pública, no meio do processo, no curso do processo, ela desinteressa, abandona, não diligencia, não impulsiona, não quer mais saber do processo, o Ministério Público, que tem o dever, e qualquer outro legitimado do artigo 5º tem a faculdade, que é apenas faculdade, que é obrigação. Obrigação é diferente de dever, a obrigação é faculdade, enquanto o dever é imposição, certo? É norma cogente, ela pode ser, qualquer outro legitimado daquele pode assumir a condição de legitimado do processo, da continuidade. E o Ministério Público, certo? No parágrafo 3º. Aqui no parágrafo 4º, cuida de assunto ainda disciplinando matéria de sujeito no que diz respeito à própria associação. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, que é dispensando aquela pré-constituição pelo menos um ano. Quando haja manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Nesse caso aqui é o seguinte, como a lei exige que a associação só tenha legitimado após sua constituição há pelo menos um ano, não é? Se ela está constituída há 6 meses, há necessidade de ajuizar uma ação civil pública. Aí eu vou olhar que pelo tempo da constituição da sociedade não vai poder ela ajuizar essa ação. Mas, olha, é uma coisa de muito relevância, interesse, no objeto dela está incluída essa possibilidade. Se a gente não ajuizar isso agora, o prejuízo vai ser maior.
Então, diante de uma situação dessa, em que o juiz possa aferir que há manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, pode ser dispensado o tempo de... Essa dispensa de pré-constituição significa isso, dispensado o tempo de formação da associação há pelo menos um ano. Tá certo? No parágrafo 5º desse artigo 5º ainda tem um outro assunto interessante, que é a formação de litisconsorte entre o Ministério Público Federal, da União, do Distrito Federal e dos Estados, na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Esse parágrafo 5º é muito interessante. Ele foi repetido, repare, ele aqui é do Código do Consumidor, de 90. Mas aqui foi só a questão ele é da origem, originária. Aqui a questão da mudança desses parágrafos foi, e a renumeração aqui foi pelo Código do Consumidor. Mas esse parágrafo ele tem uma importância muito grande, porque o legislador possibilitou, ou possibilita, como a gente está vendo, a questão do litisconsorte entre ministérios públicos da União, ou da União com o Distrito Federal, ou da União com os Estados, ou do Distrito Federal com os Estados, Estado com a União e assim por diante. Pois bem, acontece que a jurisprudência, vocês vejam como são as coisas, a jurisprudência rejeita, não foi dito até hoje que esse artigo é inconstitucional, mas diz que não pode existir. Ora, não pode. É inconstitucional a norma? Não. Existe uma outra norma posterior que revogou? Não. Existe uma norma de hierarquia superior que veda? Não. Então, aquelas situações que se tem de inaplicabilidade da norma para o caso concreto, elas não são apresentadas. Apenas é dito que o Ministério Público Federal foi criado para atuar na Justiça Federal, o Ministério Público Estadual na Justiça Estadual, o Ministério Público do Trabalho na Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal na Justiça do Distrito Federal. E esse argumento, que não é argumento que leve à inaplicabilidade da norma, por incrível que pareça, mas ele é utilizado em toda a jurisprudência nesse sentido. Vocês veem como são as coisas. Tá vendo? A jurisprudência é toda nesse sentido. Eu acho duas excrescências. Primeiro, não se poder formar o litisconsorte. Por quê? Por quê? O legislador está criando um litisconsorte. Esse litisconsorte ele vai atuar onde o processo for competente, tanto vai ser a Justiça Estadual como a Justiça Federal. E se for a Justiça Estadual, tem o Ministério Público Estadual no processo. Qual é o problema? Se for da Justiça Federal, tem o Ministério Público Federal no processo. Qual é o problema? Ter outro ou outros sujeitos como litisconsorte. Qual é o problema? Eu não sei qual é o problema. Uma associação, que é um ente privado, pode ser ajuizar ação em qualquer justiça. O Ministério Público Estadual não pode ser litisconsorte. Não estou dizendo que ele, ao atuar sozinho, aí está certo. Atuar sozinho, vá ajuizar na Justiça Federal. Tudo bem. Se ele atua sozinho, está certo. Agora, ele ser litisconsorte do Ministério Público Federal, num processo da Justiça Federal, qual é o problema? Onde é que existe uma norma que vede isso? E o inverso, uma ação ajuizada na Justiça Estadual e o Ministério Público Federal, diante do caso concreto de uma ação civil pública, poder atuar como litisconsorte ao lado do Ministério Público Estadual. Qual é o problema? Não, é porque um foi criado para atuar na Justiça, outro criado... Esse argumento é muito pueril, na minha visão, muito pobre. E o legislador não tem dado trela a essa questão, não. O Código o Estatuto do Idoso, que é de 2002, por aí assim, ele tem a mesma regra. Se preocupou com essa não aplicação pela jurisprudência, mas toda a jurisprudência nega. Coisa mais absurda do mundo. Toda a jurisprudência nega essa possibilidade. Eu não vejo, eu sou da corrente que não vejo nenhum
empecilho, nenhum impedimento, nenhuma razão plausível para levar a se reconhecer a inaplicabilidade do litisconsorte na forma do parágrafo 5º do artigo 5º da Lei 7347, certo? Até porque, quando o legislador cria essas situações, ele cria situações, logicamente, em que, por exemplo, em matéria de meio ambiente, em matéria de consumidor, se você olhar a Constituição Federal, essas matérias elas são de competência concorrente da União com os estados, municípios, etc. Então, nessas matérias concorrentes, há interesse tanto da União, como há interesse dos estados, como há interesse dos municípios. Então, se há interesse das três entidades da administração pública, dos entes da administração pública, qual é o problema do Ministério Público de entes diferentes ser litisconsorte na defesa desses direitos? Essa posição da jurisprudência simplesmente é uma posição de a história do preconceito. Eu tenho um pré-conceito, pré-conceito. Eu tenho um conceito prévio de que o Ministério Público Federal não deve atuar na Justiça Estadual, mesmo em litisconsorte com o Ministério Público Estadual. Ora, mas por quê? Porque eu acho que não deve atuar. Pronto, é por isso. Você veja que forma-se uma jurisprudência pacífica de todos os tribunais brasileiros, num sentido desse. Contra totalmente a ordem jurídica, contra os textos de lei e sem uma justificação plausível de inaplicabilidade da norma. Só com esse preconceito, porque eu acho isso só um preconceito. Pronto. Essa é a perspectiva que eu tenho da análise desse parágrafo 5º no que diz respeito à jurisprudência reinante no Brasil. Bom, no parágrafo 6º nós temos um assunto interessante. Os órgãos públicos, aí fala também de legitimado, de sujeito, poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Esse parágrafo 6º, na realidade, ele está aqui disciplinando o chamado termo de ajustamento de conduta, certo? Isso é o que se extrai da leitura desse parágrafo 6º. O termo de ajustamento de conduta, foi criado por esse parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública, hoje muito utilizado na prática. Ele, logicamente, ele também já se presta a servir constantemente a grandes avanços nessa parte do processo coletivo, né? E ele aqui está num parágrafo colocado de forma muito acanhada, muito pobre, mas ele hoje é muito estudado. E os projetos de reforma dessa lei prevêem ele sempre em 2, 3 artigos, quer dizer, indicando, apontando que o Instituto cresceu bastante e já precisa ser melhor tratado, regulamentado, disciplinado, sistematizado dentro da ordem jurídica. Mas a doutrina trabalha muito esse tema e ele tem grande aplicabilidade na prática, que são os termos de ajustamento de conduta. Os termos de ajustamento de conduta é uma espécie de acordo no âmbito dos direitos indisponíveis, aqui os direitos indisponíveis, não é? Nós estamos trabalhando com direitos indisponíveis, e esse acordo no âmbito dos direitos indisponíveis, ele tem a denominação de ajustamento da conduta. É chamado de ajustamento de conduta porque o sujeito que lida, ou que seja titular ou autoridade competente para cumprir determinadas regras do âmbito do direito, eles têm que cumprir aquelas regras e, uma vez não cumpridas, não vão deixar essas regras de serem obedecidas mesmo. Eles têm que ser cumpridos
Agora, de forma acumulada, vamos dizer, um direito não está sendo assegurado a determinada pessoa ou a situação fática, então vai ter que se ajustar para que seja cumprido. Agora, de forma parcelada, de forma diferida no tempo, mas vai ter que ser cumprido. Então, não há aqui o que sempre há em acordos ou transações, dispensa ou reciprocidade de renúncia a direitos. Não. O que há aqui é um ajuste para que a regra seja cumprida, apenas agora se vai dar um prazo, se vai alargar a obrigação de cumprir em um só momento. Isso é o que vai ser feito. Agora, a obrigação tem que ser cumprida. Esse aqui é o detalhe. Seja ela de fazer ou não fazer, seja ela de pagar, tá certo? Então, ela tem que ser cumprida. Não é mitigada, o objeto da obrigação não é mitigado em termos de futuro. Para o futuro, você vai ter que cumprir de forma parcelada, mas vai ter que cumprir. Isso é um dos significados. E por isso é que forma o quê? Título executivo extrajudicial. Porque se você não cumprir, não vai existir mais a ação, já vai ser o quê? Se for uma obrigação de pagar, na forma de obrigação de pagar do Código de Processo Civil, se for de direitos individuais homogêneos, na forma do artigo 98 e seguinte do Código 96 e seguinte do Código do Consumidor, se for uma obrigação de fazer, na forma do artigo 84 do Código do Consumidor, combinado com o artigo 11 aqui da Lei da Ação Civil Pública, certo? Mas vai ter que ser cumprido. Então, esse detalhe é importante. E olha aí, tudo que se fala a respeito de qualquer assunto que está tratado aí nos parágrafos, do artigo 5º que vai até o parágrafo 6º, tudo diz respeito a sujeitos do processo. E continua aqui, no artigo 6º. Qualquer pessoa, olha, qualquer pessoa está falando de sujeitos, né? Qualquer pessoa poderá, e o servidor público deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil, indicando-lhe os elementos de convicção. Aqui está dizendo o quê? Que você, estando diante de uma situação em que você vislumbre que está havendo irregularidade na prática daquele ato, você poderá entrar com ação popular, nós vamos ver isso. Você poderá fazer o quê? Fazer uma representação ao Ministério Público, olha aí. Levar uma representação ao Ministério Público. Você tem o quê? Você, como cidadão, você tem a obrigação de que as coisas funcionem de forma regular. Tanto é que, se elas não funcionarem, a autoridade administrativa tem a obrigação de instaurar processo de apuração. E os órgãos de controle externos, não é? Ministério Público, Tribunais de Contas, a Justiça não tem iniciativa, mas também é um órgão de controle externo. Não é? E outros órgãos de controle externo que existem, certo? Eles, em regra, devem tomar a iniciativa, além da própria administração, não é? Do controle interno. Bom, isso é interessante por quê? Porque qualquer pessoa tem a faculdade, é uma obrigação como cidadão. Se ele não fizer, não vai ter sanção, não vai ter nenhum problema. Ele vai apenas suportar a vida dentro de uma sociedade que ele sabe, e ele termina sendo um cúmplice de que está havendo irregularidades e ele não está tomando nenhuma providência, então ele vai suportar a, a, a administração e o comportamento das pessoas da forma como ele gosta. Por isso que se diz, tem uma frase muito famosa que diz o seguinte: essa história de atos de corrupção, atos disso, daquilo, aquilo outro, de defeitos, de vícios, de pouca eficiência do poder público, aí é aquela história. Cada sociedade
tem o agente público que merece. Cada sociedade tem a instituição que merece, e assim por diante. Então, cada sociedade tem o judiciário que merece, tem o executivo que merece, tem isso que merece. Se ela for mais exigente, com certeza ela suportará menos ônus dessa falha. Se ela for menos exigente, com certeza ela vai suportar mais ônus desse vício, desses defeitos. Agora, quando se trata de Ministério Público, aí as coisas são diferentes. O Ministério Público não tem só uma questão de faculdade para diligenciar a fim de apurar ou determinar a apuração pelos meios que devem ser apurados. Ele tem o dever, olha aí a história da diferença entre dever e obrigação, ou dever ou faculdade. Ele tem o dever. Como ele tem o dever, quem tem o dever não fica só suportando os vícios dessa má administração, certo? Ele, na realidade, termina sendo o quê? Responsável também, certo? E se ele não agir, ele estará inserido também na mesma toada de responsável. Então, contra ele também poderá haver sanções e poderá haver apuração de não responsabilidade. Entendeu? Então, isso é o comum que a gente vê aí nos jornais, revistas, no dia a dia e tal. Mas a sociedade brasileira, o nosso nível de cidadania, de consciência, nossa, anda muito longe. Você veja, o Brasil tem uma ação popular, no mundo inteiro não tem uma ação popular como tem no Brasil. No Brasil tem. Né? Aí nós temos o quê? Só para ficar na legitimidade, a legitimidade da ação popular é preciso você ser eleitor. Então, nós temos aí, para falar só das últimas eleições, nós temos 140 milhões de controladores externos. Só num segmento de controle externo. Nós temos 142 milhões de sujeitos para controle externo, afora os órgãos que são criados. Agora, esse controle externo é facultativo. Tá? Os outros órgãos, eles têm dever funcional. E aí, como dever funcional, as coisas são vistas sob outra perspectiva, certo? Da responsabilidade. Por isso que diz aqui, qualquer pessoa poderá, e o servidor público, olha, o servidor público, que é o agente público, deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, que quando se trata de agente público que tenha conhecimento, tem que levar ao Ministério Público, ministrando informações sobre fatos que constituem objeto da ação civil, indicando os elementos de convicção. No artigo 7º, se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Pronto. Aqui do mesmo, aqui tá, é um desdobramento do artigo 6º, ou uma continuidade do tema do artigo 6º. No artigo 6º tem qualquer cidadão e o agente público, o servidor público. Né? Aqui, se no exercício das funções, os juízes e os tribunais, olha, aqui agora é o juiz e os tribunais, tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Repare que o Ministério Público, o tamanho da responsabilidade do Ministério Público. Um juiz, tribunal, cidadão, um agente público, todas essas pessoas que podem, que não têm o papel de controle externo, mas têm obrigação, têm a faculdade no âmbito da responsabilidade, no âmbito da cidadania, de zelar pela coisa pública, pode exatamente ir ao Ministério Público. Repara, deságua tudo no Ministério Público, para que o Ministério
Público tome as providências cabíveis, ajuizar a ação, instaurar um inquérito civil público. Não significa dizer, porque o Ministério Público tem esse poder, ele sempre vai ter que ajuizar uma ação civil pública, penal, por improbidade. Não. Ele primeiro se imune desses elementos e poderá instaurar um inquérito civil público para apurar aquilo e saber se vai depois obter elementos que possam realmente ensejar a possibilidade de ajuizamento de uma ação dessa. E os juízes de tribunais, agora, os juízes de tribunais tomar conhecimento de que forma? O juiz de tribunal aqui não é tomar conhecimento como qualquer cidadão, não. Na condição de qualquer cidadão, eles podem também fazer, na condição do cidadão, está lá na forma do artigo 6º. Aqui é na condição de juízes, certo? Ao atuarem num processo. Hoje mesmo eu estava esperando um julgamento para fazer uma sustentação oral, num tribunal até fora aqui do Rio Grande do Norte, e acompanhando outros processos que estavam sendo julgados, nenhum processo foi verificado que não um determinado servidor de uma instituição bancária havia prova nos autos que ele tinha feito consultas, várias consultas, centenas de consultas, numa conta de uma pessoa que ele não gostava e estava acompanhando lá e passando informações sobre a movimentação bancária dessa pessoa e prejudicando a pessoa, imagina, em razão disso. Só que o banco, no processo, respondeu, e ele não é nem parte no processo, você imagina. E aí, na discussão, os desembargadores do Tribunal de Justiça, os desembargadores chegaram a reconhecer que, olha, o fato é tão grave que pode até se constituir crime. E eles pediram que fosse tirado peças do processo, a fim de que fosse encaminhado ao Ministério Público, tá vendo? A fim de que pudesse ser tomadas as providências cabíveis. O Ministério Público verificasse lá se era caso de crime ou não, se tinha havido prescrição ou não, era aí um problema dele. Mas que os juízes estavam tomando conhecimento daquela situação no processo, tinha que mandar tirar peças dos autos e encaminhar ao Ministério Público. Hoje mesmo, um exemplo que eu estou mencionando, exatamente para facilitar a compreensão aí desse artigo 7, certo? Bom, aí vem o artigo 8º. Esse artigo 8º, certo? Ele trabalha mais com o quê? Vamos ver, com a instrução do processo. Para instruir a inicial, o interessado, embora fale aqui do interessado. Interessado quem? Quem for legitimado para a ação. Quem que instrui uma petição inicial? O legitimado ativo de uma determinada ação. Poderá requerer às autoridades competentes, olha como tem questão de sujeito aqui, autoridades competentes, interessado, que é um dos legitimados, as certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas no prazo de 15 dias. Aqui está dizendo o seguinte: qualquer pessoa do povo pode obter certidões dos órgãos públicos a fim de obter dados e elementos que possam ensejar uma representação para levar ao conhecimento do Ministério Público. Olha aí, tá vendo? E lógico que esse artigo 8º, principalmente nessa parte aqui, na cabeça do artigo hoje, ele está muito mais enriquecido por outras normas mais atuais. Nós temos hoje as normas, a Lei de Acesso à Informação, não é? E nós temos os portais como é agora sim, fugiu aqui, ó. De dados das repartições dos órgãos públicos, etc. Da transparência. Portais da transparência, previsto previsto tanto na Constituição Federal, como na Lei Complementar 101, que é a Lei Complementar de controle dos atos administrativos também
em matéria de orçamento e de outras tantas coisas. Pois bem, os portais de transparência, a lei de acesso à informação, hoje estão enriquecendo muito esse artigo 8º. Esse artigo 8º é assim como fosse o embrião dessas leis. Né? Hoje você obtém de forma talvez mais fácil, mais rica de detalhes de como você deve obter essas informações. É o que está aí na cabeça do artigo 8º. Agora, no parágrafo primeiro do artigo 8º, e segundo, eles têm outros dados que são interessantes. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Muito bem. Então, aqui, minha gente, nesse parágrafo primeiro, que nós temos um instituto que é muito falado no direito administrativo, que, aliás, agora nós vamos trabalhar muito com o direito administrativo. Trabalhar, assim, no sentido de que você já deve ter bastante informações, conhecimento de direito administrativo para compreender muitas coisas aqui. Então, aqui é um instituto muito caro ao direito administrativo, muito importante e relevante, que é o Instituto da Requisição. E aí, eu quero fazer uma rápida alusão a esse instituto, porque essa palavra requisição é muito mal utilizada na prática. E aqui nós estamos visualizando sob a perspectiva técnica científica. Quando o legislador fala em requisição no sentido técnico científico, é preciso que você também veja, saiba se ele está tratando no sentido técnico ou científico ou na expressão vulgar que as pessoas utilizam. Por exemplo, as pessoas utilizam muito vulgarmente a ideia ou falam demais de que fulano de tal é do órgão tal, o funcionário tal foi requisitado pelo órgão tal, ou trabalhava em tal canto e foi requisitado para trabalhar em outro lugar. Isso, em 99,99% não é verdade. Para vocês terem uma ideia. Ali nós estamos diante de sessões, CD, que é uma questão apenas de boa vizinhança, que significa que um órgão está querendo que um funcionário vá para lá e pede ao outro que, se ele cede, ou o funcionário está querendo, aí fala com o órgão, você me quer aí como funcionário? Quero. Mas é preciso que o seu órgão, eu não sei está vinculado, me ceda. Você faz um ofício para. Faço na hora. Todo mundo quer funcionário. Para fazer pedindo. Se o outro órgão dá, pronto. Está cedido. Aí o que se diz? Fulano de tal foi requisitado. Não, não foi requisitado, não. Mentira. Não existe isso. Só existe requisição, minha gente, nos casos previstos em lei, primeiro, certo? Quando é possível isso. E eu vou dizer uma coisa a você: raríssimas são as hipóteses, eu apenas menciono como possibilidade de requisição, principalmente de servidor público, da justiça eleitoral. A justiça eleitoral pode requisitar servidor público. Os outros órgãos não podem. Ninguém pode requisitar ninguém para trabalhar em qualquer canto. Olha, se isso fosse possível, era a coisa mais interessante do mundo. Isso não existe, certo? Mas é muito mal empregada a palavra, tá vendo? Outro detalhe, a requisição, quando se fala requisição no sentido técnico científico, é porque é um ato de imposição, certo? E também só existe nos casos em que o legislador autoriza. Por isso que aí tem uma autorização para o Ministério Público. O Ministério Público, em regra, não tem esse poder de requisitar as coisas, não. Só nos casos que são autorizados por lei. Porque só quem tem poder de requisitar as coisas também é o judiciário. De forma ordinária, a justiça eleitoral. E de forma extraordinária, que só em processos, a justiça comum. Todas as outras justiças em processos. Requisitar documento, requisitar informações, requisitar isso, aquilo, aquilo outro.
que é ato de força, é ato de imposição, certo? Também existem as chamadas requisições administrativas, delas que às vezes não se. Às vezes a gente tem até dificuldade de entender que é. Por exemplo, quando está havendo um incêndio no prédio, vizinho, vizinho tem um outro prédio, chega o corpo de bombeiro e ocupa aquele prédio para poder. Ocupa a força ali na necessidade de urgência. Isso é requisição administrativa, existem as requisições administrativas, certo? Dando aqui um exemplo, um caso assim mais radical, certo? O Ministério, o Corpo de Bombeiro chega e ocupa, a pessoa, não, aqui mesmo na minha casa não vou deixar. Ah, não tem esse negócio, ele entra na marra mesmo, a força, porque é ato de requisição. Diante de uma situação dessa, é ato de requisição, tá certo? A faixa litorânea do Brasil todo, aqui eu vou ficar aqui, vamos dizer aqui, Rio Grande do Norte, Natal. Natal é uma área de segurança internacional, tem um problema de interesse de segurança internacional. E principalmente nas praias, só vendo uma guerra mundial, de uma hora para outra, as Forças Armadas podem ocupar as casas de praia tudinho no litoral brasileiro. Entenderam aí? Por atos de requisição. Podem ocupar no estado de guerra, no estado de calamidade, no estado de dificuldade, alguma coisa extraordinária, certo? Tem todas essas coisas, certo? Então, por exemplo, agora nós tivemos aí na pandemia muitas essas questões de requisições e muito mal aplicada, mal entendida, também mal feita, tudo mal. além do mal da além do mal da pandemia. Então, ainda tinha mais o mal feito das coisas. Então, existem formas de requisições, certo? E que são autorizadas pela Constituição Federal, autorizadas por lei e que se dá independentemente da vontade de quem sofre as consequências e os efeitos, certo? Essas coisas aí, mas é preciso ter cuidado, estou só avisando assim, é uma informação, porque temos aí essa possibilidade no processo da ação civil pública, o Ministério Público com esse poder que não é o comum para o Ministério Público, certo? E no parágrafo 2º diz que somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação, aqui é dizendo quando é que pode ser negado. Na hipótese em que a ação poderá ser proposta, cada vez acompanhada daquele documento, cabendo ao juiz requisitado. Olha, quando é de sigilo, certo? A autoridade administrativa, logicamente, pode se negar a entregar, e somente o juiz é que pode requisitá-la, tá vendo? Aí o parágrafo 2º do artigo 8º. Muito bem, no artigo 9º tem o seguinte: se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. Bom, esse artigo 9º, eu não vou trabalhar esse artigo, vou só avisar aqui o que é. Aqui sim, nós tivemos aqui. Eu queria só chamar a atenção aqui do parágrafo 1º do artigo 8º ainda, e nós voltamos aqui a falar dele também. Aliás, o artigo 9º fala dele o tempo todo, que é a questão do inquérito civil público. Olha aí. No parágrafo 1º, o Ministério Público poderá instaurar, sob sua prisão. Nós falamos do Instituto da Requisição e já ia esquecendo o inquérito. O inquérito civil público. Vocês sabem que o inquérito civil público foi criado, está aqui, criado pela Lei da Ação Civil Pública em 85, certo? Não existia antes em situação nenhuma, só existia o inquérito penal. O inquérito civil público veio com a Lei da Ação Civil Pública para a ação civil pública. A Constituição de 88, no artigo 129, inciso 3, nós já vimos isso, não é? Diz que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública, nós vimos aqui no artigo que tem aí logo no inciso 1, e também instaurar o inquérito civil público. Está aqui aquilo que já estava na lei passou a ser constitucionalizado, passou a ser previsto na Constituição Federal.
Pois bem, o inquérito civil público, ele é mais ou menos como um inquérito penal, só que para apurar, em princípio, responsabilidade no campo civil. No primeiro momento, só ação civil pública. A Constituição constitucionalizou-se a possibilidade do Ministério Público instaurar inquérito civil público, então, quando surgiu a lei de improbidade administrativa, aí veio se falar a respeito da possibilidade de inquérito civil público para ação de improbidade administrativa, que a lei da ação de improbidade administrativa não prevê expressamente. Aí questionou-se muito se podia. E aí, por isso que vocês podem ver também, principalmente quem for estagiário, no escritório, em alguma justiça, ou nas procuradorias do Ministério Público, e vocês veem muita ação civil de improbidade, com essa denominação. Essa denominação é colocada para justificar que para a possibilidade de se instaurar um inquérito civil público para apurar responsabilidade no âmbito da improbidade administrativa. Mas o Supremo resistiu aí nos primeiros 10 anos da Constituição, mas depois o Supremo cedeu para questões de improbidade administrativa e, num outro momento histórico, já com 15, 20 anos de Constituição, cedeu para o inquérito penal. Hoje tem muita gente arrependida no Supremo de ter dado essa possibilidade para o inquérito penal, né? E aí voltou-se a questionar esse problema, e agora só com a mudança da Constituição, e fica esse debate aí, olha, no campo zetético, né? Agora, por enquanto, o Supremo já interpretou e disse que inquérito civil público se presta a apurar a responsabilidade no campo penal. Eu diria o seguinte, minha gente, um inquérito é porque desviam totalmente, tanto o inquérito penal como o inquérito civil público, desviam totalmente a finalidade desses institutos. O que se presta a um inquérito civil público, ou penal, ou qualquer outro procedimento administrativo de apuração de um fato e indícios de autoria. Só isso. Apuração de um fato e indícios de autoria. Pronto. Ora, se o fato enseja uma responsabilidade no campo civil, administrativo, tributário, penal, sei lá, o que natureza você quiser, o fato apurado e as circunstâncias que indica se ele é penal, civil, administrativo, só. Um fato não tem uma faixa. Este fato é penal, este fato é civil. Não tem. Os fatos não vêm com um carimbo, não vem. Eles são apurados e constatados, provados. É preciso ter disso. Tudo. Existiu o fato, apurou-se o fato, constitui-se o fato uma responsabilidade civil, administrativa, penal, por improbidade ou nenhuma. A questão é essa. Agora, porque tem o nome de inquérito civil, não pode apurar uma responsabilidade penal? E se o fato se constitui numa pena, numa sanção no âmbito penal? Bom, eu toda a vida tive essa posição. Não que autorizasse inquérito civil público para apurar a responsabilidade penal, já previamente carimbado. Essa daí eu não estou de acordo. Eu acho que o Ministério Público só tem poder de um inquérito civil público. Agora, se esses fatos apurados no inquérito civil público se constituírem em crime, é problema de se agora responsabilizar ou instaurar a devida ação no campo penal. Pronto. Certo? É mais ou menos por aí a minha posição. Certo? Mas isso daí tem um artigo meu aí, que eu não sei se está no grupo, você pode até botar o mínimo ético das atividades, certo? O mínimo ético envolve tudo isso aí. Se não tiver, você pega depois, eu, Tanagra, com o Twitter, que eu acho que tem, para botar aí no grupo, a gente lendo essas coisas aí, né? Às vezes serve, 2 linhas, às vezes serve alguma coisa de lição, né? De aprendizado, e a gente está aqui para aprender.
Até hoje eu sou o maior interessado em aprender as coisas. É muito bom, interessante, viu? Bom, então esse artigo 8º, parágrafo 1º, né, prevê a questão do inquérito civil. E no artigo 9º, aí agora que se pode entender o artigo 9º, né? Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, aí eu aqui acrescentaria, né? Da ação civil, da ação de improbidade, da ação penal, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo fundamentadamente. Aí os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, todos eles cuidam do chamado arquivamento do inquérito civil público. Certo? Que se dá da mesmo, se vocês olharem os artigos, se vocês olharem o que vocês viram lá em processo penal, arquivamento do inquérito, chamado inquérito penal, é o mesmo procedimento. Por isso que eu já falei que não vou estar discorrendo sobre isso aí, que eu estou chovendo no molhado. Eu tenho certeza absoluta que o professor de processo penal falou em arquivamento de inquérito. Eu não acredito que não tenha falado. Não é? Você pode ter faltado a aula, ter dado um cochilo, a aula é à noite, às vezes a gente dá um cochilo, não percebeu aquela explicação, viu pela metade, não entendeu, isso tudo é possível. Perdeu uma palavra, não entendeu o resto, e assim vai. O problema de se estar assistindo a aula tem esses aspectos. Hoje ninguém pode mais dizer isso, a aulinha fica gravada, então tá lá, você só dá uma olhada, tá certo? Então, hoje é uma beleza um negócio desse. Você perdeu qualquer coisa na aula, pestanejou, não perguntasse logo ao professor, professor, peraí que eu não entendi isso daí, não. E depois não tinha mais como ver nem saber o que o professor tinha falado. Hoje, não. Hoje, beleza, tem a aula gravada aí, você vê quantas vezes quiser. Inclusive nenhuma, que é o normal, né? Inclusive nenhuma, não vê nenhuma vez, mas está lá à disposição para ver quantas vezes quiser, inclusive nenhuma. Pois é, minha gente. Aqui no artigo 9º, nós temos esse assunto que eu não vou trabalhar. Agora, o artigo 10, eu chamo a atenção dele porque é o seguinte: esse artigo 10, ele diz: constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa de 10 a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Olha aí o efeito da requisição ao que leva. Quando eu falei que a requisição é um instituto de norma impositiva, cogente, de força, etc., é porque tem consequências, minha gente, quando não atendido. As consequências vão até uma questão de responsabilidade penal. Tá certo? Agora, não digam, nem saiam dizendo o seguinte: bom, olha, eu não sabia, mas é o seguinte: o Ministério Público tem poder de requisição de documentos, disso, daquilo outro. Na ação civil pública, esse poder é dado, e essa requisição está autorizada pela lei da ação civil pública para ajuizamento de ação civil pública, de ação de improbidade, etc., etc. E se não for atendido, o ato de não atendimento constitui crime, na forma do artigo 10 da Lei da Ação Civil Pública. Cuidado, essa afirmativa não é absolutamente verdadeira, certo? Ela apenas tem um pedacinho de verdade. Por quê? Olha, cuidado, normas sancionatórias, e principalmente vocês já viram isso, normas no campo do direito penal. Constitui crime a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública. Quer dizer, não é todo e qualquer documento, informações, diligências, não.
como diz aqui no artigo 8º, parágrafo 1º, certidões, documento público ou particular, informações, exames ou perícia. Bom, exames ou perícia aí, ele pede que seja realizado requisito um exame, requisito uma perícia, isso pode ser requisita de um órgão ou entidade que tem essa competência, no caso, uma perícia por um especialista da universidade, um exame pelo ITEP da vida ou pelo laboratório tal da universidade e assim por diante. São requisições que podem. E perícias. Agora, documento, qualquer documento, informações ou certidões, esses precisam ser documentos ou informações ou certidões que digam respeito a dados técnicos, que aí não tem como se obter de outra forma. Então, neste caso, eu, logicamente, não vou obter os dados, porque são dados técnicos. Eu estou precisando de dados técnicos constituídos, fabricado aqui não é no sentido vulgar, não, no sentido didático aqui, vamos dizer, de um documento que só quem produz é aquele órgão. Não tem outro órgão que produza aquele documento. Agora, se é uma informação, uma certidão, um dado que eu obtenho até no portal da transparência, eu obtenho através da internet, um dia desse eu fiquei impressionado. Numa audiência, um juiz muito se, se, se mostrando indignado porque um órgão público não tinha fornecido uma requisição que tinha sido feita, não sei se era pelo Ministério Público ou por ele mesmo. Aí as pessoas ficaram assim, tudo rindo, porque a informação que ele queria, você botava no Google e obtinha na mesma hora. Minha Nossa Senhora. E é lógico que isso daí não enseja sequer uma observação, porque você não mandou esse documento. Nem seja isso. Nem isso enseja. Tem juiz ignorante, tem Ministério Público ignorante, tem advogado também ignorante, tem tudo. Como em todo canto tem de tudo, de bom e de ruim. Tá? Que só falta pouco morrer, porque requisitou uma coisa que se obtém. É só botar no Google o nome do qualquer coisa, lá, uns dados, pronto, você obtém na hora. Aí a pessoa diz, mas doutor, se o senhor quiser, eu tiro aqui agora uma certidão para o senhor. Eu tiro aqui do meu computador. Se eu tiver onde imprimir, eu tiro aqui no meu celular. É brincadeira. Olha aí o que leva a ignorância. Agora, isso, ele tratou na hora a situação como a mais grave que o Sol já cobriu sobre a Terra. Uma coisa que podia ser obtida através de um acesso através do Google da vida. Você imagine o que é capaz esse povo na vida e como não se lê nada e o que se lê não se entende, não se interpreta, não se compreende, não se sabe o que está lendo, tá vendo? Então, esse artigo 10 enseja, olha, aqui é importante pelo aspecto daquilo que eu falei da requisição. Requisição, não atendimento a uma requisição, implica em responsabilidade. Agora você veja o seguinte, aí aqui, como eu citei de exemplos, que as pessoas dizem que fulano de tal foi requisitado da repartição A para... Aí se você fizer um ofício pedindo, dizendo para o chefe de repartição, qualquer, de um órgão, entidade, eu requisito de Vossa Excelência, senhorio, que for lá, o funcionário fulano, ciclano, beltrano, ou funcionário tal para trabalhar, né? A pessoa pega aquele ofício, joga no lixo, não vale um fósforo riscado aquilo. Não vale um fósforo riscado. Tá vendo? Também tem isso. Tá? Aí diz depois, mas rapaz, eu fiz uma requisição, mas a autoridade não atendeu. Eu vou fazer uma representação contra ela por não ter atendido a minha requisição. Olha, coitado, não existe o Instituto da Requisição para esses casos. Então, não tem. Agora, se a Justiça do Trabalho fizer uma requisição de um servidor imprescindível aos serviços da Justiça do Trabalho, ou da Justiça
eleitoral, aí, meu amigo, se não for atendido, implicará em responsabilidade penal também. Lá na ação de improbidade administrativa tem também, na ação popular tem também, nós vamos ver essas situações lá, eu vou só falar, olha, a requisição aqui implica nisso, naquilo, outro, tá certo? Aqui o legislador criou um tipo penal específico para ação civil pública, né? Tem esse detalhe aí, um tipo penal específico para ação civil pública, através do artigo 10 da Lei da Ação Civil Pública, certo? Bom, minha gente, então, aqui do artigo 10, a gente volta aqui para o artigo 4º, porque o artigo 11 em diante é um outro tema, que é a questão dos efeitos da sentença ou do objeto da ação civil pública no que diz respeito aos efeitos da sentença. E no artigo 4º eu volto para dizer que ele afirma: poderá ser ajuizada a ação cautelar para os fins desta lei, objetivando inclusive evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais. Aí repete aquela história do objeto da ação civil pública. Nós estamos aqui no artigo 4º, trabalhando com um instituto que o legislador aí chama de ação cautelar, né? Olha, poderá ser ajuizada ação cautelar para o fim desta lei, né? E no artigo 5º diz: tem legitimidade para a população principal e a ação cautelar. Repare como é interessante aí, ação cautelar. Esse instituto hoje quase não... Bom, com essa denominação não existe mais, né? Mas essa denominação aí, repare, isso era 1985. 85 estava exatamente com 11 anos do Código de Processo Civil de 74. 11 anos do Código de Processo Civil de 74. O legislador utilizou o quê? Que essas leis extravagantes, em regra, elas utilizam as terminologias, as estruturas dos institutos que estão já regulamentados, disciplinados no Código de Processo Civil. Às vezes só fala mandando aplicar ou diz alguma coisa aí, por exemplo, foi criada a ação cautelar nos casos em que é possível se ajuizar uma ação civil pública. Pronto, é como se dissesse isso. Só que isso em 1985, de acordo com o que era previsto na estrutura do Código de Processo Civil na época. E o Código de Processo Civil de 74, ele trouxe um assunto muito interessante, que foi criar a ação cautelar um livro do Código. O Código tinha um livro sobre a ação cautelar. Vocês que já viram processo já com o Código Novo, vocês nem têm noção de como as coisas eram. Pois bem, o Código de Processo Civil, em 74, foi considerado o melhor código de processo do mundo, porque trouxe um livro dedicado ao processo cautelar. Só que era uma ação cautelar. Agora, você sabe o que significava isso? Era o seguinte: se você queria requerer uma liminar, o que hoje a gente chama de tutela antecipada, de tutela de urgência, do que hoje tem as denominações mais diferentes do mundo, medida cautelar, tutela de evidência, todas essas coisas. Se você quisesse requerer, você tinha que ajuizar uma ação cautelar. Mas, professor, antes tudo bem, aquela ação cautelar preparatória, podia também. Mas depois que ajuizasse a ação, se quisesse ajuizar, teria que ajuizar também. Professor, e se eu fosse pedir uma tutela antecipada na petição inicial de uma ação? Não podia. Eu tinha que fazer o quê? Ajuizar uma ação cautelar. Mas como é? Eu ajuizava a ação principal e uma ação cautelar? Sim, ajuizava as duas. E dava entrada das duas. E seria autuado duas ações diferentes: a ação principal e a ação cautelar. Era assim até 94, que foi criado o Instituto da Tutela Antecipada. Antes de 94, isso era possível só em 5 situações. Deixa eu ver se eu relembro essas situações. Mandado de segurança, ação popular, que nós vamos ver. Na ação civil pública, que nós vamos ver também aqui no artigo 12. Já falei ação popular já.
nas ações possessórias do Código de Processo Civil de 74, que já tinha, e na própria ação cautelar, que tinha liminar na ação cautelar. A cautelar da cautelar. Era cautelar da cautelar. Medida cautelar na ação cautelar. A liminar na ação cautelar. Só existiam essas 5 hipóteses, minha gente. Até 94. 94, quando foi criado o Instituto da Tutela Antecipada, que foi criado como tutela antecipada, né? Passou-se a ter o quê? Passou-se a ter a possibilidade de se requerer até a antecipação dos efeitos através da ação principal. Que, num primeiro momento, também, para vocês terem uma ideia de como os juízes estavam altamente, e como o casuísmo, olha a história do casuísmo, né? A história da visão micro, né? Aí o legislador disse que podia tutela antecipada no artigo 273 do Código de Processo Civil de 74. Isso criou em 94. Só que não falou da cautelar. Então, chegou-se ao cúmulo do absurdo e construiu-se uma jurisprudência nesse sentido, de que era possível você obter numa ação principal, a partir da inicial, já, uma antecipação de tutela, ou antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Agora, se a medida fosse de natureza cautelar apenas para assegurar e resguardar, você tinha que ajuizar a ação cautelar, porque o código não tinha sido revogado na ação cautelar. Minha gente, isso era uma coisa assim. Aí eu já professor na época, né? Eu disse, olha, aí a minha visão era outra. Eu disse, eu não acredito que eu estou vendo isso, não. Eu vi muita gente dizendo, né? A doutrina e tal. Eu digo, eu não acredito que eu estou vendo. Meu Deus, eu não estou nesse mundo. Eu não acredito. Eu estou sonhando. Eu morri e devo estar no outro canto, e tem vida mesmo no outro canto. Até fiquei animado, achando que tinha mesmo esse negócio e tal. Eu não acredito que... Pois bem, não acreditei, não. Aí construiu-se a jurisprudência nesse sentido. Quando foi em 2001, o legislador fez uma modificação no artigo 273, que houve uma modificação da reforma de 94 em 2001, que até tem um livro de agora sim, o grande processualista lá de São Paulo, meu Deus do céu, bom demais, de instituições de processo civil, Cândido Rangel Dinamarco. Tem um livro de Cândido Rangel Dinamarco, que a denominação é Reforma da Reforma. Reforma da Reforma, porque foi uma modificação que houve do Código de Processo Civil em 2001. Repare que tinha sido 94, 7 anos depois, houve mais uma reforma no Código de Processo Civil, que foi trabalhado muitas questões em cima da reforma que já tinha sido feita. E uma delas foi exatamente trazer um parágrafo no artigo 273 e explicar, olha, pode-se requerer, da mesma forma da tutela antecipada, a medida cautelar. Foi preciso dizer isso, legislador, porque se leu que era uma tutela antecipada e se criou jurisprudência nesse sentido, quase que pacífica. Uma tutela antecipada podia requerer dentro do mesmo processo, mas se fosse uma medida cautelar de mera segurança, de mero resguardo, se eu quisesse fazer um depósito num processo, eu teria que ajuizar a ação cautelar. Agora, se eu quisesse antecipar os efeitos, um pagamento de uma obrigação de fazer, disso, daquilo, aquilo outro, aí eu podia no processo. Você imagine aí, aquela regrinha, se eu posso mais, posso menos, nem isso se leu, nem isso se apercebeu, nem isso chegou a divertir a mente do casuísmo. Olha aí, tá vendo? Quando a gente tem uma visão casuística, a visão micro, a gente fica sem horizonte, fica sem perspectiva. E essas coisas são que levam a muitas aberrações. Tá certo? Bom, minha gente, então isso eu quero dizer que, na realidade, essa terminologia aí, hoje, ela deve ser utilizada da seguinte forma. Como tutela de urgência, certo? Ao invés de ação cautelar. Na ação civil, se você ajuiza a ação civil pública, não precisa mais da ação cautelar. Agora, o dispositivo continua tendo uma certa efetividade, porque pode existir a ação cautelar antecipatória, que o Código de Processo Civil trabalha como
ação cautelar preparatória, né? Antecedente da ação principal, além do Instituto da Estabilidade da Tutela de Urgência, né? Então, o Código hoje traz tudo com uma terminologia diferente. A terminologia do Código é que nós temos o quê? Tutelas provisórias. Tutelas provisórias, elas são tutela de urgência e tutela de evidência. E a tutela de urgência, ela tem dois ramos, duas possibilidades. Ela pode ser antecipatória de efeitos ou ela pode ser apenas cautelatória, garantidora e resguardadora de direitos, certo? É assim hoje a estrutura do sistema nesse assunto. Mas na época não, na época era uma ação cautelar. A ação cautelar, até 94, ela se prestava a ser uma tutela, como se fosse hoje, de urgência, tanto para antecipar efeito, aí chamava-se cautelar satisfativa. A denominação que era dada pela doutrina e jurisprudência era de cautelar satisfativa, o que passou-se depois a tutela antecipada. E cautelar, de natureza cautelar mesmo, que era aquela asseguradora resguardadora de direitos, certo? Era essa a estrutura da época. Então, é preciso que se tenha cuidado para a leitura desse dispositivo, a fim de que ela seja adaptada ao sistema de hoje. E o dispositivo tem ainda aplicação que você pode ajuizar uma ação cautelar antecedente da ação civil pública. Eu não ajuizei a ação civil pública, mas posso ajuizar uma ação cautelar e depois ajuizar a ação civil pública. Isso é possível. E o Código também prevê como sendo, com a denominação de tutela de urgência antecedente, né? O cautelar antecedente, uma coisa assim. Tá certo? Então, eu queria chamar a atenção desse artigo 4º para esse aspecto, porque é uma questão de adaptação da linguagem dos institutos e guardar simetria com os dias atuais e entender por que esse dispositivo tinha essa linguagem, essa terminologia, porque guardava simetria com o Código de Processo Civil da época, certo? O artigo está alterado sem ter sofrido qualquer alteração. Viu? É interessante isso. Quando a gente trabalha com a ordem jurídica, quando a gente trabalha com o direito positivo vigente no país, nós trabalhamos sob essa perspectiva. Às vezes o artigo modifica totalmente sem que tenha sofrido uma vírgula de alteração, certo? Isso nós vamos nos deparar muito com essa situação, certo? Nenhuma vírgula de alteração teve, mas o artigo modificou-se. Isso é possível, muito, né, na nova visão da interpretação nos dias atuais. Tá bom, pessoal? Bom, o próximo assunto vai ser, eu falei do artigo 11, mas na próxima aula, não deu tempo hoje, na próxima aula nós vamos analisar, primeiro, antes de passar para o artigo 11, nós vamos analisar o artigo 2º, porque do artigo 1º ao artigo 10, falta analisar só o artigo 2º, certo? Esse artigo, ele cuida da questão da competência da ação civil pública, certo? E esse artigo é fantástico, é outro. Nós vamos fazer uma análise da jurisprudência do Supremo e do STJ sobre ele, tá certo? Eu vou citar os dois julgados. Um que ensejou, o julgado do STJ que ensejou depois no julgamento do Supremo e que ficou prevalecendo esse ponto de vista do Supremo. E vou mostrar os dois acórdãos para vocês verem o que é interpretação e, mais uma vez, trabalhando aquela ideia de quando não se tem ou não se lê a norma na sua completude, você leva a uma interpretação equivocada, que não é a melhor interpretação, e assim por diante. Nós vamos trabalhar muito esse assunto, porque ele é tudo em matéria de interpretação, na minha perspectiva, certo? Muito importante, se não é tudo. É pelo menos muito importante. Tá bom? Assim, hoje é quinta, né? Então, segunda-feira, a gente começa com o artigo 2º, aula síncrona, certo? Com o artigo 2º, e depois a gente passa para o artigo 11, onde nós vamos trabalhar aí agora já o objeto da ação civil pública, sob a perspectiva do resultado, que são os efeitos da sentença. Tá bom assim?
Então, até segunda-feira, se Deus quiser, não é? Vamos lá. Boa noite, professor. Bom final de semana também para todos. Já ia dizendo Valeu, professor. Boa noite. boa noite para vocês todos. Semana. Bom final de semana. Final de